Esse podcast foi produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura de Contagem. O Raízes de Cuidado de hoje cresce nas frestas das ruas, passeios e muros, como mato urbano, floresta na cidade, como rebeldia vegetal que resiste à concretização compulsória. Hoje, estamos em Belo Horizonte, a maior cidade do estado de Minas Gerais, com sua grande malha urbana, com os mais de 2 milhões de habitantes, uma capital cortada por rios encanados. Em BH, há cerca de 210 quilômetros de rios, ribeirões, córregos e riachos canalizados, para priorizar o tráfego de veículos, o esgoto e a ocupação de casas e construções. 2 bacias hidrográficas principais compõem a cidade, a do Ribeirão Arrudas e a do Ribeirão do Onça, ambas desaguando posteriormente no Rio das Velhas. E se estamos falando de tanta água, não é à toa. Nossa entrevistada do dia nasceu em Água Boa e depois foi que se mudou para Belo Horizonte, na década de 80, e acompanhou um processo de transformação da cidade, de urbanização, de redução de espaços vegetais, dos brejos, barrancos, riachos, onde os remédios do mato crescem fartos. Não que hoje não sejam encontrados, eles seguem por aí para os olhos atentos e sabidos, que reconhecem nas folhas, caules, sementes, raízes, a medicina primeira, que cuida do corpo, do espírito e mantém a vida. Nossa entrevistada do dia é Nauzira Charrua. Eu nasci em 29 de setembro de 1965. De São Miguel Arcanjo. Eu nasci lá no Água Boa, Minas Gerais, mas a gente cresceu mesmo, foi no Camargo, que é município de Água Boa. É depois de Santa Maria do Suaçuí. Água Boa é um pequeno município no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que atualmente tem cerca de 12 mil habitantes. Portanto, o encontro de hoje, ainda ocorrendo em Belo Horizonte, no Jardim Europa, região de Venda Nova, também nos transporta para Água Boa, Malacacheta, Capelinha, Santa Maria do Suaçuí. E o Vale do Jequitinhonha também é aqui. Não, são de lá. Minha mãe nasceu lá e meu pai também, lá de perto, mas é de um outro povoado, porque o meu pai veio de uma outra tribo e minha mãe de outra tribo, lá. Aí foi... O pai veio lá de um lugar que chama Mundo Velho. Mundo Velho, é. Aí que ele foi depois, foi lá pro Camargo trabalhar e depois foi conhecendo minha mãe, namorou e casou. Aí teve eu, né? Aí é isso. Nós somos 7 irmãos, só que a minha mãe criou mais 4 depois. Depois de ter 7 filhos, mas ela criou mais 4 de fora. 2 lá, desses que a criou mesmo, foi ela que fez o parto. Lá. Aí, quando eles faziam alguma coisa, eles sempre chamavam a minha mãe. Parteira, só que chegou um tempo que não precisou, né? Que lá antigamente não tinha médico para lá, né? Mas agora tem.
Inclusive, meus 2 irmãos caçula veio nascer aqui em Belo Horizonte, porque uma parteira falou para ela assim, que olha, isso aqui não tem jeito de eu fazer seu parto aqui, vocês vão ter que sair correndo. Os 2 estavam em bolsa separada. Os caçulas. São gêmeos? Gêmeos. E idênticos os 2. Mas estavam em bolsa separada. Um foi normal aqui e o outro foi cesárea. Mas foi os únicos que nasceu no hospital. Nosso tudo foi através de parteira mesmo. A parteira mesmo. A parteira, e além de ser parteira, era benzedeira e fazia garrafa também. Água Boa, Mundo Velho, no canto das palavras da Nauzira, a passagem do tempo e a chegada das modernidades vai ficando evidente, desde um médico que faz os partos, e não mais as parteiras, aos remédios que eram só do mato, nas garrafadas, e agora também vinham das farmácias, nos comprimidos. Essas falas também foram muito presentes nos episódios anteriores, principalmente o que conversamos com a Cris e com a Chia. De algum modo, todos foram contando que a necessidade foi quem ensinou o remédio do mato. Aprender era fundamental e fundamento de manutenção da vida. De cuidado possível e, claro, para nós que estamos chegando agora, esses conhecimentos sempre vieram de algum lugar, de alguém que sabia, ali nos entremeios de Minas Gerais. Nos cafundós, como se diz por aqui, sempre há uma benzedeira, uma parteira, um raizeiro, distribuindo, ensinando e perpetuando conhecimentos, saberes ancestrais de cuidado com a vida, em todas as suas formas e expressões. Conheci muito, o nome dela era Maria Felícia. Era uma negra da pele lisa, nariz afinadinho, ninguém falava, mas era bem assim, Maria Felícia. E andava com a saia dos cordão amarrado na cintura e saião, era benzedeira. Também, a gente quer dizer que a gente foi da época que curava os umbigos através do rapé, do óleo da mamona, né, que era o azeite que fazia, que era o que curava nossos umbigos naquela época. Aí era assim. E como é que ele fazia? Colocava no... o óleo. Para cicatrizar? Para cicatrizar. O óleo da mamona é cicatrizante. Lavava tudo normal, mas tinha que passar o óleo da mamona para cicatrizar. E quando inflamava, vinha com rapé. Dias, assim, que passava? Era durante 7 dias. 7 dias. Aí 7 dias ninguém podia ver o menino, que era o dia do umbigo cair, né? Vem já de raiz mesmo, né? Da família, tanto faz da minha mãe, do meu pai, porque lá na roça não existia médico, naquela época não existia médico lá perto. Então tudo que fazia era remédio do mato. Então, igual eu mesmo fui conhecer remédio para verme mesmo, foi depois que eu mudei para Belo Horizonte, que lá tudo era Santa Maria. Pegava Santa Maria na época da semente e tirava a semente dela, raspava a rapadura e misturava aquilo e comia em jejum, para não dar verme, na lua minguante. E era assim 9 dias seguidos. Aí contava 2 dias ou 3 dias antes da lua minguante e depois continuava. Então tinha uma jalapa, que é mandioca da Índia, que fazia também ela torrada para a gente tomar. Quando não era uma coisa, era outra, sempre que a mãe dela dava para gente. Também para verme? É, para verme. E tem também a favaca, né, que eu tenho lá no canteiro, lá no Centro Cultural. A gente tomava um chá também, em jejum, durante 9 dias, para verme, ou a flor de mamão também em jejum. Alfavaca, jalapa, Santa Maria, flor de mamoeiro, buta, chapéu de couro, junco, cordão de frade, camomila, samambaia, rosa branca, boldo. Tem muita planta que ainda vai desfilar por aqui nesse encontro. Poderíamos dizer que esse foi mesmo um encontro vegetal, até porque isso ainda não contamos, mas é muito importante. Chegando na casa da Nauzira, a princípio é uma casa comum,
portão de metal, rua asfaltada, entre outras lojas e casas. Poderíamos dizer uma fachada comum de uma casa na cidade grande. Agora, do portão para dentro, a história é outra. Ainda com um quintal de cimento, os vasos e mais vasos com plantas de tudo quanto é tipo fazem uma pequena florestinha, um pontinho de resistência vegetal. E além disso, há que dizer que a casa da Nauzira fica atualmente pertinho do Centro Cultural de Venda Nova, no qual ela também cuida de um canteiro de ervas. O dedo é verde, a varanda é verde. O pensamento é verde também, eu diria. Na conversa, isso foi ficando bastante evidente. Andar pelo mundo, pelas ruas, é uma busca constante de encontrar uma folha conhecida, seja no barranco, na viela, na beira do córrego, no centro cultural, na estrada. Uma vivência rodeada de plantas irmãs, encantada de folhas. O remédio que a gente mais usava lá em casa é o chapéu de couro. Inclusive eu tenho aqui no vaso. Do brejo mesmo. Do brejo. E tem outra ali, quando a gente sentia muita dor na barriga, a gente usava também um outro que tem ali, também, junco. Tem mais de 20 anos que eu tenho junco. Deve ter uns 30 anos que eu carrego junco comigo. Lá da roça. Inclusive os indígenas usavam muito para tirar dor do corpo, né? Também. Dor na barriga. E a buta. E a buta também, que é bom para as dores nos braços. Eu acho que eu tenho até um pedacinho aqui, ali. E eu tenho ela no vaso aqui também. Que é amarga. É amarga. Eu tenho ela no vaso aqui também. Aí, é assim. E tenho... Lá a gente fala óleo de pau, né? Também. Tem até ali, mas é comprado aqui na farmácia. De pouquinho em pouquinho, um pedacinho ali, outro acolá, um vasinho com isso aqui, outro ali. Entre a cozinha e o quintal, a farmácia viva é certa. Tem remédio para um tudo. Dor de barriga, dor no corpo, fígado ruim, diabetes, verme. E eram essas coisas. Tinha um óleo de pau, cabo verde. Tinha um outro que a gente usava muito lá. É o murungu, quando a gente comia alguma coisa que empolava o corpo. Aí fazia um uso um certo tempo, mas tinha a quantidade do murungu que era para limpar o sangue, quando comia alguma coisa que empolava o corpo. É isso, né? Viver dos remédios. Carregar o vaso de planta como quem carrega uma caixinha de remédios, só que com mais esmero, construindo uma relação de afeto. Como quem carrega memórias, referências, raízes de outros tempos, plantadas por outras pessoas, colhidas aqui, a cada instante, em que esses saberes são reativados, vivenciados. Quem imagina carregar um vasinho de planta por 30 anos, para lá e para cá? Também, todos os dois. E o pai ainda fazia garrafa. Fazia garrafada para as pessoas também. Sempre tinha alguém pedindo para fazer garrafada também. Benzia também, aplicação de cobra. Vinha gente longe, à tarde dele montado a cavalo. Meu filho tá lá assim, foi picado de cobra, ficava até rolando, né? Por causa da dor, que quando a cobra picava alguém, se era cobra brava, estava com muito veneno, ela rolava assim, no dia que a cobra rolava lá no mato, era que a pessoa ia ficar em casa. Aí ele ia lá, benzia e ainda levava alguns remédios para colocar na pessoa, para a pessoa. E a minha mãe era benzedeira, da linha benzedeira, e era a única, ela e o irmão dela que saía para aplicar injeção, todo mundo, que tinha autorização de um médico, e ia lá de vez em quando para ela fazer injeção. Foi aos 21 anos que a Nauzira mudou-se do Vale do Jequitinhonha para Belo Horizonte. Curiosamente, no momento de nossa visita, estava morando bem pertinho do primeiro lugar que morou na cidade. Essa mudança ocorreu no ano de 1986. E de lá para cá, é claro, que a cidade e o bairro passaram por muitas transformações. Ainda mais para alguém
afeito às plantas, buscadoras de remédios do mato, que cresceu em meio a benzedeiras, raizeiros, parteiras. Nossa, que não existia um prédio, ainda tinha lote vazio. Ainda tinha lote vazio quando a gente mudou para aqui. Oh, essa vilarinha não era assim. Porque eu imagino que você encontrava os remédios do mato aqui também. Encontrava. Nossa, brejo aqui em cima. Ali tem um parque ecológico ali, né? Inclusive um vereador que a gente conheceu aqui esse novo aqui também. Foi na época que ele ganhou que ele arrumou essa água limpinha ali para cima. Ali tem uma grota, né? A gente fala grota, né? Limpinha ali para cima, nascente mesmo. Ali dos matos ali. O povo lava roupa ainda na bica que ele fez lá, quem canalizou a água e o pessoal lava roupa ali. Tem muita coisa ali também. Ali. Aí tinha muito assim, não era igual hoje não. Não era assim não. Era mais fácil achar remédio, né? Era mais fácil. Mesmo assim a gente ainda acha alguma coisa aí. As coisas ainda. Ali no parque mesmo acha. Igual o Centro Cultural tem um pau d'óleo lá, o Centro Cultural tem. Um antigo lá ainda tem. O óleo de pau é copaíba, né? É porque a nossa língua é óleo de pau, né? Então, é. E tem a conta de lágrima, né? Que a gente usava muito para infecção na urina. Usava como? Fazer o chá e tomar e fazia o banho-maria da folha dela. Para o banho-maria para tirar a dor também. E tem o cordão de frade que eu também tenho aqui. Cordão de frade. Você viu, né? Então, que é usado muito para gripe, né? Aliás, tem muito, né? Muito remédio no mato. Agora a mutamba. A mutamba também era um remédio que a gente não sabia. Até a semente dela é bom para... Tinha vitamina, a fruta da mutamba. Tinha uma outra também lá, a moreira. A moreira a gente podia comer ela quando tá madura, que a moreira é anti-inflamatória. E lá no Centro Cultural tem um pé de moreira. Ela dá uma fruta, ela é leitosa, mas quando ela tá bem madura, aí ela não é leitosa. Ela fica amarelinha, assim, a gente come. E o grande galo, anti-inflamatório. O grande galo, a folha dele é bom para o rins, para tirar pedra no rins também, a folha. Várias das plantas citadas pela Nauzira fazem parte do Cerrado. Esse que é o principal bioma de Minas Gerais, predominante sobretudo na região de Jequitinhonha, onde está Água Boa, mas também bastante presente em Belo Horizonte, já que a capital do estado é formada por uma área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, tendo ainda a presença dos campos rupestres. Mas essa presença do Cerrado, nesse episódio de hoje, é muito marcante e faz inclusive essa ponte entre passado e presente, entre o tempo de infância no Vale do Jequitinhonha, com os remédios do mato, e esse reencontro na cidade com esses mesmos remédios, em suas florestas urbanas, nos quintais, nos parques naturais e centros culturais das áreas verdes, nas árvores que residem nas calçadas e nos centros das ruas e avenidas. Entre mutambas, pau-d'óleo, mulungus, barbatimões, angicos, ipês, o urbano e o vegetal se misturam. O verde resiste em Santa Maria, cordão de frade, quebra-pedra, picão. Cerrado. É cerrado. É cerrado mesmo, uma chapada e subindo. Mas lá em cima, nos topos do morro, tinha as nascentes de água. É onde a gente buscava o chapéu de couro, que era melhor onde não morava ninguém. Meu pai ia cedinho, arrancar o chapéu de couro, cedinho, com sereno. De manhã, onde não morava ninguém, que era bom pegar o chapéu de couro. Inclusive, até a folha da embaúba para fazer o chá, para quem tinha doença de Chagas. Era bom pegar de manhã no sereno. Lá no alto da chapada. O banho que a gente mais usava lá era o banho de elefante. O banho que a gente mais usava lá na roça era esse banho também. Era tradição mesmo. Mas assim, igual meu pai mesmo, sempre vivia tomando banho, mais era nos rios mesmo, lá nas cachoeiras.
Mundo velho, água boa, tomar banho de cachoeira para cuidar do corpo e para cuidar do espírito. Quem não queria agora, nesse momento, dar um pulinho ali na beira do rio, ver as águas correrem, ver as folhas dançarem, entrar na água da cachoeira para lavar a alma? Mundo velho. Essas coisas estão cada vez mais distantes das grandes cidades como Belo Horizonte. E não é que não tenha rio por lá. Estima-se que em Belo Horizonte existam 700 quilômetros de cursos d'água, riachos, ribeirões, rios. Uma parte significativa foi convertida em esgoto e canalizada. Outra parte está imprópria para banhos, para peixes, para a vida de um modo geral, para o cuidado. Na medicina chinesa, as águas são associadas diretamente às raízes. Essas que dão nome a esse podcast, bem como à identidade. É como se as raízes fossem as águas de uma planta e a identidade, a água que cada pessoa carrega consigo, no próprio corpo. As águas vão desenhando caminhos, contando histórias. Lá de Água Boa, ao Ribeirão Arrudas, esse que vai pro Velhas e depois se encontra com o Chico, o São Francisco, que vai parar lá na Bahia. Minas Gerais é terra com muita água. Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Lagoa Santa, Lagoa da Prata, Rio Pardo de Minas, Águas Formosas, Rio Pomba, Rio Piracicaba, Águas Vermelhas, Bicas, Rio Casca, Lagoa Dourada, Conceição do Rio Verde, Cachoeira de Minas, São Gonçalo do Rio Abaixo, Rio Acima, Cachoeira do Pajeú, Rio Novo, Rio Manso, Rio Espera, Riachinho, Córrego Fundo, Riacho dos Machados, Olhos d'Água, Santana do Riacho, Rio Preto, Pingo d'Água, Córrego Danta, Rio Doce, Água Comprida, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio das Pedras. E tem rio para seguir. E municípios que ficaram marcados pelos nomes dos rios, riachos, córregos, lagoas, cachoeiras, que passavam por ali bem antes de qualquer um deles pensar em ser município. Muitos, bem antes de qualquer um deles, pensar em ser Brasil. Eu não consigo ficar sem minhas plantas, não. Às vezes eu falo que minhas plantas é meu cadernal. Mas você não toma... Eu não, que meus remédios, tá tudo aqui, gente, pra que, né? Não toma remédio, inclusive, poxa, você não toma remédio nenhum. Aí a gente, saúde mesmo, vem aqui, Nauzia, ó. Seus remédios tá aí, tá, meus remédios tá aqui, tá tudo aqui. Aí tem que ir, né, mas não vai. Isso. As plantas é tudo pra mim. Então tem dia que eu tô chateada, tô assim, não, eu vou ali, vou comprar uma terra e vou plantar uma planta. Então vou lá e tô lá cutucando aí. Tô mexendo, tá cutucando aí? Tô. Tô cutucando. Aí é assim, vai. E para não dizer que não levamos você para dar uma voltinha na floresta em vasos que a Nauzira cultiva na casa dela, água de beber, de boa fonte, vem com a gente e vai imaginando aí. Quem conhece as plantas vai lembrando a forma, o cheiro, o sabor. Quem ainda não conhece, tá na hora. Vou mostrar para vocês primeiro que é uma planta, né? Eu tenho que tirar essa planta daqui, que ela cresceu que de atrevida. Ela tá um pouco assim, porque eu tirei a muda, a raiz para mim fazer o remédio. Olha aqui, gente, como que ela tá. Aí eu venho aqui, desenrolo ela e vou pôr aqui. É a buta. Nossa. Depois eu vou tirar, vou desenrolando ela aqui.
né? Eu vou conversando com ela aqui, tiro ela, que aqui não é lugar para ela ficar, e pego ela e coloco ela lá. Essa aqui é minha paixão. Essa é minha paixão. Essa aí é a bota. Essa aí é a bota. E essa aqui é o cordão de frade, né? Aí é semente do ribarbo. Essa flor é branquinha. Aí depois você pode olhar lá. E aqui tá um suspeito, né? É o açafrão. E a trançagem também. Também ali. A trançagem tá aí. Aqui tá a camomila. Ai, que linda essa sua camomila. A camomila tá aqui. E essa aqui é o guaco. E aqui tá sem folha, porque na época mesmo o chapéu de couro tá saindo uma mudinha. Aqui, ó. Esse aqui, né, que isso aqui para tomar banho, né, o lírio da cachoeira. A samambaia, outro tipo de samambaia. E tá aqui o abre caminho, do caboclo abre caminhos. Vamos pegar. Caboclo abre caminho. Essa aqui, gente, essa venca aqui serve para tosse, para qualquer luxo, para fazer chá. Essa venca é do barranco. Agora tem uma outra lá embaixo, que é o que faz para o rim, junto com esse aqui, que é a orelha de Pedro, lá na roça. É o junco, gente. Ah, esse daí? É esse aí que é o junco. Ele dá uma batatinha. E o saião também, vocês podem olhar que sempre tem saião em algum lugar. E aqui é a camomila. Tá no meio aqui, ó. Tem o caramuela. Aqui um pezinho do caramuela. A gente morou lá, então foi as primeiras sopinhas que a Gê comeu, foi desse caramuela. E aí, tá vendo o boldo, né, gente? É. Outro dia até podei ali um tanto, que tinha muito boldo ali. Eu podei, tava muito boldo. E aqui tá a capeba. A capeba. A capeba. Merece, né, uma foto. A capeba. Tá aí a capeba. E a babosa tá aí, sempre tem a babosa. Aqui tem um pé de rosa branca, gente. Tá aqui no vaso, mas ela apostou corrida com a uva. Ela tá por cima da uva. A trançagem, né? E mais rosa branca. E a Maria Pretinha. E essa aí também é rosa branca, que eu até peguei uma rosinha aí e pus lá para Nossa Senhora, que tá bom lá na pontinha. Aí tá o capim-cideira. Saião também não pode faltar? O saião não falta. Essa volta em meio às plantas poderia durar muito mais. Há muita prosa e muito caos para contar. Há muita história e muita memória. Mas, para que não encerremos esse episódio sem que vocês conheçam outras formas de cuidado muito preciosas que a Nauzira traz e que ela traz lá de trás, lá de Água Boa, para fechar essa história, vamos contar só mais umas coisinhas. A primeira é que essa conversa foi nutrida com um bolo de milho, um cafezinho, biscoito de polvilho e uma banana da terra assada, que ela preparou para nos receber. E a segunda é que na conversa, a Nauzira nos contava das origens de seus pais, entre pretos e indígenas, o pai vindo da etnia dos Charrua. Sendo assim, outros saberes também são muito presentes no cotidiano dela, como a cerâmica e a tecelagem. Também Eu comi. ia perguntar, Nauzira, acabou que a gente ficou falando das plantas, eu esqueci. Mas a cerâmica, o bordado, a tecelagem também, que também são formas de cuidado, né? É. Você também aprendeu foi com seus pais? Foi com meus pais, que a minha mãe fiava, minha avó fiava com algodão, colhia o algodão, aí tinha aquele bodó que é quase tipo berimbau, né? Aí pegava o algodão, punha ali, ficava assim, sacudia, ele ia ficar fininho, fininho. Batia o algodão no bodó, que é tipo berimbau. Aí depois a gente dava um jeitinho nele, arrumava ele direitinho. Aí tinha um fusco que a gente fazia com aquela catita, que até que eu enfiei uma lá. A catita fazia com a catita, ou então pegava umas tábuas e ia alisando a tábua lá, e fazia um furo e enfiava a varinha, uma que a gente fazia de madeira, né?
e amarrava, e pegava a linha assim, fazia bem fininho assim, amarrava e depois ia enfiando o fuso assim, o fuso ia lá embaixo rodando o algodão, ia afinando, e a gente passava a mão assim, e a linha ia formando a linha, igual o barbante. E fazia assim, é o que era a gente costurava, né? A mesma forma era ir para costurar roupa, fazer isso tudo que não existia. Roupa pronta, era corte de pano, igual minha mãe ia lá, o meu pai trocava tanto de feijão, tanto de arroz, tanto de farinha por os cortes de pano para a gente fazer as roupas que a minha mãe fazia. A gente vai ficando por aqui, nesse respiro vegetal em meio à capital do estado de Minas Gerais. Um pouquinho de mato no meio da cidade, nascendo pelas frestas, rompendo os concretos, encontrando água debaixo da terra e sobrevivendo como esses saberes ancestrais, preciosos, que abrindo o ouvido para ouvir história boa, sempre chegam. E claro, aproveitamos para dizer que nenhuma das indicações de uso de plantas que estão por aqui nesse episódio e nesse podcast substitui acompanhamento médico ou de uma profissional qualificada, que pode ser uma raizeira, benzedeira, fitoterapeuta, mas gostaríamos de ressaltar que não estamos indicando uma automedicação, já que oferecer remédios para alguém é sempre um fazer delicado, que pede contato, observação, diagnóstico de qualidade e aí sim o remédio. Não que trate a doença, mas que cuide da pessoa. E isso não seria possível fazer de uma forma tão ampla e abrangente em um episódio de podcast. Mas que a prosa daqui sirva de alento ou mesmo de acendedor de curiosidade para quem quiser buscar, aprender, conviver com as plantas e passar a conhecer os remédios do mato, que compartilham as cidades conosco, as grandes e as pequenas. Ficha técnica do podcast Raízes de Cuidado. Roteiro, direção e narração, Luísa Cecília. Produção executiva, mediação e narração, Luciana Pereira. Produção e captação, Fábio Belotti. Edição e identidade sonora, Daniel Nunes. Identidade visual, Liz Reale.